gente, tudo bem? Aqui é Sabrina e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de organização para você usar na faculdade. Esse foi um tema que vocês escolheram lá no meu Instagram. Eu fiz uma enquete assim perguntando qual tema vocês queriam ver essa semana no canal. E aí ganhou o tema como se organizar na faculdade. Porque eu sei que esse é um tema que vocês querem muito ter mais dicas, estratégias sobre isso. Porque na faculdade, se a gente não se organizar, a coisa vira uma bola de neve e as tarefas tomam conta da nossa vida, né? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas primeiro, se inscreve nesse canal maravilhoso. Estamos rumo aos 50 mil inscritos e eu quero muito que você me ajude a chegar nessa conquista tão incrível. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, eu me formei em psicologia em 2020, então tenho 5 anos de bagagem de experiência em organização para ajudar você e dar algumas dicas do que funcionou para mim, o que não funcionou e o que eu acho que pode te ajudar também nessa caminhada. Se você gosta de temas de organização, de faculdade, quer mais dicas sobre isso, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade na hora de se organizar na faculdade, né? Se é porque você não encontra a melhor ferramenta, se é porque você não dá conta mesmo das tarefas, qual é a sua dificuldade nesse assunto? Vamos continuar conversando aqui nos comentários sobre isso. A primeira coisa sobre organização que eu queria comentar com vocês é que cada pessoa vai ter uma organização diferente, porque nós somos seres humanos diferentes. Pode ser que as dicas que eu dei aqui tenham funcionado para mim, mas não necessariamente é uma fórmula, uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo, tá? Eu recomendo que você veja essas dicas, tente aplicar no seu dia a dia, mas se alguma delas não funcionar para você, não tem problema, desenvolva uma que seja eficiente no seu dia a dia, tá? Isso não tem problema nenhum, pelo contrário, saber o que é melhor para você é um exercício que todo mundo deveria fazer, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar é que muita gente me manda, assim, dúvidas de que não tá conseguindo se organizar na faculdade e a pessoa mal entrou na faculdade, sabe? Eu sei que no começo parece que tem muita coisa, mas o que eu acredito que vai acontecer com você é que ao longo do tempo, com a sua experiência, talvez lá no segundo semestre, você entenda mais o que funciona ou não na sua organização, tá? Então, se você entrou na faculdade agora, tá assustado com a quantidade de coisas que você tem pra fazer e não tá conseguindo se organizar, calma, tá bom? Levou um tempo também até eu encontrar o jeito que funcionava melhor pra mim. O que eu indico é que você continue testando as ferramentas pra ver o que funciona mais. Mas é muito natural que no começo da faculdade você nem tem noção do que esperar do curso, da faculdade, não tem muita experiência sobre isso, então você vai pegando o jeito, tá? Ninguém entra na faculdade assim já com tudo resolvido na vida. A gente vai aprendendo as demandas, né? A gente vai entendendo qual matéria que exige mais esforço, qual outra que é mais tranquila e assim a gente vai levando. A organização não é uma coisa engessada. A gente vai entendendo qual área que a gente precisa organizar mais, qual outra a gente consegue levar mais tranquilo. Então lembre-se disso, tá? Se você tá no comecinho do curso, calma que é assim mesmo. No começo a gente fica meio perdido, mas a intenção é que a gente se encontre, né? Então por isso que eu acredito que essas dicas podem te ajudar a se encontrar nesse processo. Dito isso, vou começar com a primeira dica que pra mim foi fundamental, que é sempre ter uma ferramenta de organização. Gente, parece clichê, mas todo clichê é clichê por algum motivo, e ter uma ferramenta de organização é fundamental na minha opinião, tá? E aí a ferramenta em si vai do que você prefere, pode ser desde um bloquinho de notas, uma folha em branco que você vai escrever as tarefas que você precisa fazer, vai desde um planner que você queira comprar para usar naquele ano, ou um caderninho que você vai usar como um planner, uma agenda, o celular, bloco de notas, Google Agenda, qualquer ferramenta pode ser útil e cada pessoa vai ter uma que se adequa melhor ao seu estilo, tá? Mas tenha uma ferramenta. Por quê? Porque você vai perceber que se você não registrar as coisas que você precisa fazer, você vai esquecer de fazer, simples assim. Não confie na sua memória, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na faculdade, porque do nada chega um prazo de alguma coisa que você nem tinha lembrado, então assim, não conte com a sua memória para fazer nada. Tenha um lugar para anotar todas as suas tarefas, desde as pequenas coisas até as maiores, tá? Desde ler um texto, um artigo para o próximo dia, quanto a um seminário, uma prova que você tem que fazer. Eu levei um tempo até encontrar a ferramenta de organização que mais funcionava para mim e hoje eu mesclo muito o físico e o digital, você também pode fazer isso. Mas eu peguei aqui, gente, olha só, um plannerzinho que eu usei em 2019, inclusive tem vídeo aqui no canal dando dicas de como usar um planner que eu usava em 2019, esse planner aqui. Era um planner super simples da Tilibra que eu paguei acho que R$29
reais, algo assim. E vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, né, algumas coisas que eu anotava nele, ó. Aqui nessa época eu anotava mais coisas do meu dia, por exemplo, como foi meu dia, do que sobre coisas que eu tinha pra fazer. Mas aí eu comecei a usar mais ou menos em maio, assim, ó. Por exemplo, aqui tem uma anotação assim, dia 23 de maio, entrega relatório. Isso é um tipo de coisa que você pode anotar numa ferramenta. Ó, tem outra aqui, ó, entregar relatório de psicopatologia. Nossa, gente, meu Deus, que saudade. Prova de fenomenologia, prova de TCC, fazer resumo, tem aqui, olha só, fazer resumo da prova, ó, eu anotava isso porque eu não trabalho muito com resumo, mas antes da prova eu geralmente fazia um resumão, assim, das coisas, sabe, das matérias. Tinha prova de psicopatologia, tinha que fazer um relatório de estágio, então tudo isso vinha aqui pro meu planejamento. Isso foi em 2019, tá? Em 2020, no meu último ano, eu passei a usar o Planner de forma mais intencional, anotando tudo da minha vida. Em 2020 eu usei esse daqui, também tem vídeo no canal, todo Planner que eu uso tem vídeo no canal falando sobre ele, tá? E aí esse daqui sim, gente, aqui eu anotava tudo da minha vida real, oficial mesmo. Por exemplo, aqui, ó, tem uma anotação do dia do psicólogo, ó, dia 27 de agosto, que eu coloquei assim, ó, ler texto de saúde, tive que ligar para uma instituição aqui nesse dia, começar capítulo do TCC, gente, anotava realmente muita coisa, ó. Mandar um relatório para professora, anotava isso também, ler texto de saúde mais uma vez, ó, tem outra aqui, uma tarefa aqui, ó, revisar texto, mais um texto aqui, ó, para aula de segunda-feira, texto dos 40 anos da psicologia. Eu realmente anotava coisas desse sentido, e ter uma ferramenta sempre me ajudou muito a tirar as coisas da minha cabeça, sabe? Eu sou daquela pessoa que às vezes eu deito assim à noite, eu falo, aí eu lembro assim, meu Deus, eu esqueci de fazer isso pra fulana. E são esses tipos de compromissos que eu anoto na agenda, que eu anoto no planner pra não esquecer. Então a primeira dica que eu tenho pra você se organizar na faculdade é tenha uma ferramenta. O Google Agenda no celular pode ser muito bom porque você consegue mandar notificação pro seu celular, e eu fiz um tutorial inteirinho ensinando vocês a usarem o Google Agenda, separando por categorias, então vai lá assistir, vou deixar no card aqui em cima. E aí vale a pena você ir testando, tá? Não precisa gastar horrores com o planner no início, você pode começar com um bloquinho de notas simplesmente para fazer suas anotações do que você precisa fazer para não deixar matéria acumulada. Essa é uma dúvida também, né? Como que eu vou me organizar se eu tô com uma matéria acumulada, já não sei nem por onde começar? Comece pelo mais importante, mas para saber qual é o mais importante, você precisa fazer uma lista de tudo que você precisa fazer, desde revisar um texto, ler um PDF, ver uma videoaula. Anota tudo que você precisa fazer, separa por ordem, né, de prioridade. Então assim, o que é que tá mais atrasado? Faça esse primeiro, quebre sua tarefa durante a semana. Então, na segunda-feira eu consigo ver um pedacinho da videoaula, na terça-feira eu vou começar a fazer uma atividade tal. É assim que a gente vai desafogando a nossa lista de tarefas, e para isso a gente precisa ter clareza do que é que a gente precisa fazer. Não adianta passar o dia inteiro falando, ai, tem um monte de coisa pra fazer. E não separar um tempo pra sentar e falar, ok, quais são essas coisas que eu preciso fazer? Deixa eu eliminar as que eu consigo resolver. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência horrível de pegar uma tarefa que era simples e enrolar uma semana pra fazer. Não sei se você se identifica, mas a gente tem que parar de ser assim, sabe? Às vezes é uma coisa que você resolveria literalmente em 10 minutos, 15 minutos, e você fica só adiando, e a gente tem que pegar essas tarefas que são mais simples e acabar com elas quando a gente tiver tempo, quando a gente tiver disponibilidade, para conseguir dedicar maior tempo e atenção para as coisas maiores, tá bom? Então, primeira dica, tenha uma ferramenta, e segunda dica, anote tudo que você precisa fazer, se tá acumulado, se não tá, e vai acompanhando. Uma coisa bem legal também que você pode fazer na hora de se organizar é pegar cada dia de aula, anotar na sua agenda, no seu planner, o que foi que você aprendeu, qual foi o tema daquela aula. Por quê? Porque aí na hora da prova você vai ver semana por semana qual foi a temática de cada aula e consegue estudar melhor por cada um desses temas. Ou então, se não for por tema, quais foram os conceitos que você aprendeu nessa aula. Então, hoje na aula de quarta-feira, eu aprendi na aula de psicanálise o que era transferência e contra-transferência. Aí você anota lá no seu planner, dia tal, do mês tal, eu aprendi sobre transferência e contra-transferência. Por quê? Porque lá no dia da prova, você vai rever toda a aula de psicanálise e vai lembrar dos conceitos que você precisa estudar na hora da prova. Então isso é uma coisa legal também, registrar o que é que você está aprendendo a cada aula, para na hora de estudar você conseguir relembrar melhor do conteúdo, sabe? Porque na hora da prova você vai pegar os seus cadernos, né? Às vezes tem um monte de anotação perdida lá que você não sabe nem por onde começar.
Inclusive, essa é uma outra dica também de organização, que é para você organizar o seu caderno, gente. Sim, na faculdade, né, provavelmente esse ano com as aulas online, eu não sei vocês, mas no ano passado eu parei de usar caderno, eu literalmente só usava o computador para estudar. Eu comecei a usar o OneNote, que eu recomendo muito, para fazer minhas anotações. Lá eu conseguia dividir por cadernos, assim, as matérias, né, e aí cada aula da semana eu abria um caderninho diferente no OneNote para fazer as anotações, e aí conseguia escrever muito mais rápido do que se fosse ficar anotando no caderno. Então fica a dica pra você também, se você quiser usar o digital. Mas se você for manter um caderno físico, gente, primeira regra básica, mantenha este caderno organizado. E não precisa ser um caderno cheio de firula, não precisa. Pode ser um caderno simples, mas que seja objetivo. Já tem, inclusive, aqui no canal, um vídeo que eu fiz mostrando pra vocês como eu usava meu caderno. Eu, infelizmente, tirei as folhas desse caderno pra guardar num arquivo, né, de todos os semestres, então não vou conseguir pegar agora pra vocês pra mostrar como era meu caderno, mas eu fiz um vídeo inteirinho sobre caderno, pra vocês verem como eu anotava. Eu sempre fui uma pessoa que anotava as coisas em tópicos, então eu facilitava a minha vida, eu não ficava anotando lá um monte de coisa. Até porque na faculdade o professor fala muito rápido, não tinha tempo de anotar muita coisa. Então eu anotava em tópicos, escrevia com as minhas palavras, anotava os conceitos e deixava o caderno mais simples possível, tá bom? Então se você quer saber mais sobre caderno, veja aqui esse vídeo que eu fiz, já tem uns aninhos atrás, mas é exatamente a forma que eu usava para organizar meu caderno. E depois eu passei a usar o OneNote no digital para organizar também a minha vida e também fazia sempre por tópicos. Eu sempre fui desse jeito mais simples, sabe? Isso é o que funciona pra mim, tá, gente? Não quer dizer que você também, sendo mais simples, vai funcionar pra você. Mas, como eu comentei, a organização é muito pessoal, então vai vendo o que funciona melhor pra você, tá? Gente, se tiver um barulho aí de fundo, me perdoa, meu vizinho não tá nem aí que eu sou uma youtuber, tá bom? Então vamos seguir o vídeo fingindo que não tem nada, tá bom? Outra dica de organização na faculdade que eu recomendo muito que vocês sigam é que você siga o seu planejamento. Gente, não adianta nada você colocar lá no seu planner, né, que você tem que estudar tal dia, tal horário para desafogar suas tarefas e chegar naquele dia você não fazer. Então, assim, se você vai usar uma ferramenta de planejamento, você tem que se comprometer a cumprir com os prazos dela. Então, chegou naquele dia, poxa, vou sentar para fazer essa tarefa, tem que ter esse compromisso, gente. Aí você me fala assim: Bruna, mas eu não sou uma pessoa organizada, eu nunca usei uma ferramenta. É claro que no começo você pode ter mais dificuldade para se habituar a usar uma ferramenta como essa, mas não tem regra. Com o tempo você vai pegando mais prática nisso, vai ficando mais fácil de se organizar por uma ferramenta, tá bom? Eu sempre fui uma pessoa que gosta, né, de anotar no papel, então pra mim foi bem tranquila essa adaptação de usar o planner, mas também teve momentos que eu não usei meu planner. Esse 2019, inclusive, que eu tava mostrando, o pretinho, eu vi que no final do ano eu mal usei o planner. Então, assim, até eu que gosto de organização, tenho que me esforçar pra manter isso na minha vida, tá? Porque é trabalhoso mesmo manter, né, sua vida com compromissos assim, mas se não fosse assim, eu teria deixado a matéria acumular e seria muito pior a minha vida na faculdade. Então, siga seu planejamento, tá? Inclusive, uma coisa falando também sobre planejamento é que quando você for se organizar, né, na sua faculdade, na sua vida pessoal, cuidado com a quantidade de tarefas que você põe no seu dia, tá, gente? Por quê? Porque a gente não é uma máquina, a gente não é um robozinho que faz 1 milhão de tarefas ou que tá sempre num dia super produtivo. Tem dias que a gente não consegue produzir, né, que a gente tá mais desanimado com a vida, que a gente não tá muito legal. Isso é natural do ser humano. Então, respeite também o seu limite. Quando você for distribuir suas tarefas, leve em consideração o seu dia, o que você fez naquele dia, para não sobrecarregar também a sua vida, tá? O estudo nunca rende quando a gente tá sobrecarregado, né? A gente tem que estar com a mente focada naquilo. Então, separe bem o seu tempo para que cada coisa tenha a sua devida atenção. Uma outra dica também de organização que você pode usar para conseguir ter mais rotina no seu dia a dia é criar um cronograma de estudos. Inclusive, também tem vídeo aqui no canal. Gente, já tem muitos vídeos aqui no canal que eu gravei ao longo desses 5 anos para ajudar vocês, que é ensinando a fazer um cronograma de estudos. Eu vou deixar aqui em cima também. Eu tinha criado ele na época do começo do ano, eu acho, e foi bem importante nas aulas online, principalmente para eu separar um tempinho à tarde para conseguir estudar, tá? Então, se você quer separar um dia da semana para estudar,
relaxar, né, desafogar as leituras, ler o que precisa ser lido, cria um cronograma de estudo com seus horários, pode ser físico ou pode ser digital também pelo Google Agenda, você que sabe, mas tenha os seus horários definidos. Qual o tempo que você tem disponível na sua semana? Você sabe dizer isso hoje? Qual o tempo que você passa mexendo no celular? Quanto tempo você gasta nisso? Então a gente tem que saber para onde está indo o nosso tempo, e fazendo um cronograma de estudos é melhor para a gente visualizar. Então você vai saber quando você está trabalhando, qual horário você está fora de casa, quando você está dentro de casa, quando você pode colocar um horário de estudo no seu dia. Então, tendo um cronograma, visualmente você consegue enxergar para onde está indo o seu tempo, e quem sabe você consegue otimizar o seu tempo para conseguir liberar, né, tempo para fazer as tarefas que precisam ser feitas, tá bom? Outra coisa também é que eu sei que quando a vida tá uma bola de neve, né, de tarefas, é difícil a gente saber por onde começar, mas se a gente não fizer nada, as coisas vão só piorar. Então, se hoje você tá se vendo aí num contexto, né, de matéria acumulada, lembre que se você não tomar nenhuma iniciativa, vai só piorar. Então, a gente tem sim que fazer alguma coisa para isso mudar, tá bom? Sei que é trabalhoso, sei que não é fácil, mas ainda estamos só em março de 2021, dá tempo de correr atrás do prejuízo, começar os próximos meses de uma forma mais leve, tá bom? A graduação é pesada já naturalmente. Imagina se a gente ainda manter matéria acumulada, muitas tarefas que a gente não consegue lidar. Então vamos levar isso de uma forma mais leve, tá bom? Então a gente tem que manter os estudos sempre em dia para que não vire uma coisa assim que consuma o seu dia a dia, tá? Outra coisa que eu quero lembrar também é que às vezes a faculdade realmente tem mais demanda do que outros períodos. Eu tive, sei lá, um semestre que foi mais puxado do que outros, por exemplo, que eu tinha mais tarefas pra fazer, e a gente tem que lembrar também, sabe, que isso às vezes passa. Teve semestres que eu falava, nossa, não tô conseguindo nem tirar um tempo pra me cuidar e tal. E era uma fase, eu tinha que me lembrar que isso ia passar, que talvez num outro semestre eu estaria mais tranquila, se bem que na faculdade parece que um semestre é pior que o outro, no sentido de ser mais pesado. Mas no final da faculdade, por exemplo, eu não tinha tantas demandas de seminários quanto eu tive no começo, mas daí eu tinha outras demandas com TCC, com relatório de estágio, e aí a gente vai tentando lidar ao longo do caminho com as demandas que aparecem, tá bom? Então dá sim pra você ser uma pessoa mais organizada. Se isso não é um hábito hoje na sua vida, todo hábito começa do zero mesmo, então a gente tem que partir de algum lugar. Então você pode começar hoje a ser uma pessoa mais organizada, e eu acho que isso vai mudar muito a sua vida. Organização, gente, não é pra ser algo pesado, sabe? Que, vou me organizar, vou me planejar. É pra ser algo pra te ajudar, ela tem que ser uma aliada no seu dia a dia, não é uma coisa pra ficar te cobrando de fazer as tarefas, mas pra otimizar o seu tempo, te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, tá bom? Então é esse o caminho que a organização deve te levar. Se ela tá te levando para um outro caminho, talvez você possa mudar um pouquinho a forma de se organizar para ver se isso melhora. Era basicamente assim que eu me organizava, gente. Eu tinha as tarefas que os professores mandavam, então a ler um texto, ver um filme, ver um documentário, e eu distribuía essas tarefas de acordo com a minha semana, né? Daí eu tinha um cronograma, via na minha agenda quando eu poderia fazer aquela tarefa, colocava já lá na minha semana o que eu tinha que fazer para não esquecer. Eu tirava isso da minha mente, colocava no papel para focar lá naquela tarefa, e aí ao longo da semana eu ia me esforçando para cumprir esses prazos. Se um dia não deu certo, eu tentava reagendar para um outro dia, ou sacrificava um tempinho do final de semana para conseguir fazer. Era assim que eu fazia. Sempre usei um planner, né, para me ajudar, e também usava muito digital. Sempre usei os dois em paralelo para conseguir me organizar. Não tem pra onde fugir. É isso, sabe? Às vezes a gente até sabe o que fazer, sabe que a gente tem que ser mais organizado, que a gente tem que começar a colocar as coisas no papel. A gente só não quer aceitar isso, né? Então, se esse é o seu problema hoje, aceite isso de uma vez por todas, seja uma pessoa mais organizada. Isso não é pra te deixar preso numa rotina massacrante, pelo contrário, é pra te ajudar a ter mais liberdade no seu tempo, saber pra onde tá indo o seu tempo e quais tarefas você tem, porque às vezes também a gente ocupa nosso dia com tarefas que nem são tão importantes e tem um monte de coisa da faculdade pipocando à nossa volta que merecia a nossa atenção. Então a organização vai te ajudar a olhar pro foco que precisa ser olhado naquele momento. A vida é isso, é um joguinho de prioridades. Tem hora que você tem que olhar mais pra faculdade, tem hora que uma demanda pessoal da sua vida chama atenção, então é assim que a gente vai levando, e a organização sempre me ajudou muito a equilibrar esses pratinhos da vida. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Vai ver os outros vídeos do canal que eu comentei aqui com vocês sobre caderno, sobre cronograma de estudos. Vou deixar uma playlist também de organização com outros vídeos que eu já fiz sobre esse tema aqui no card pra você, caso você não tenha visto ainda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos, curtir esse vídeo,
e comentar aí embaixo como tem sido a sua experiência com a organização na faculdade, como é que você tem se organizado e qual dica você quer deixar aí para outras pessoas que têm funcionado para você. Então é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.